Olá, sou Rafael Derrico, sócio fundador do Grupo Visual Systems. Seja muito bem-vindo a mais este episódio do VScast. Para você que não sabe, o VScast é o podcast oficial do Grupo Visual Systems, que é composto das empresas Visual Consulting, Visual Service IT e Hitify.io. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas operações, sobre os nossos negócios, é só acessar o nosso site que está aí no link www.visualsystems.com.br ou Hitify.io. Bom, nesse episódio nós vamos tratar um pouco e falar um pouco, trazer alguns insights para vocês, como que as empresas podem acelerar a sua transformação digital por meio de uma infraestrutura híbrida, estratégias multi-cloud e com práticas sustentáveis. E para isso, nós contamos aqui hoje com a presença do Fábio Gaspar, que é um Account Executive na Equinix. Gaspar, seja muito bem-vindo. Rafael, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. O Grupo Visual é um parceiro da Equinix muito importante, a gente entende vocês como um parceiro que conhece o negócio, que nos apoia em estender os nossos braços em lugares que a gente nem sempre consegue chegar. E obrigado pelo convite e é sempre bom poder estar com vocês e falar sobre a Equinix. Obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite, e agradeço o time da Equinix pela sua disponibilidade aqui. Bom, antes de nós começarmos, pessoal, eu quero destacar que o Grupo Visual Systems, nesse ecossistema, nós somos integradores de alto valor, de alto nível, tá? Ecossistemas de data centers, infraestrutura corporativa, infraestrutura resiliente, infraestrutura estratégica. Esse é o nosso grande negócio. E dentro das nossas unidades de negócio, como Visual Consulting, ali nós tratamos a parte de governança e gestão. Na Visual Systems Service, nós olhamos infraestrutura como um todo e operações, tá? Projetos de infraestrutura e operações, e na Hitify, ali na Hitify.io, na Hitify, nós tratamos e temos soluções para monitoramento e observabilidade. E nós trabalhamos, o nosso grande negócio é trabalhar para que as empresas possam tirar o maior proveito da sua TI, da sua infraestrutura corporativa. Tá? Bom, Gaspar, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse apresentar melhor, contar um pouco da sua jornada, né, como você chegou até aqui hoje lá dentro da Equinix, e contar um pouco da jornada da Equinix, como a Equinix começou, como é que foi a jornada da Equinix aqui no Brasil, e o posicionamento dela hoje dentro do mercado. Bacana. Eu estou na Equinix há 11 anos, mês que vem eu completo 11 anos de empresa, é um desafio, é uma empresa que me motiva muito a me desenvolver. Eu sou um pouco mais velho, né, em relação aos meus colegas, e eu acho que eu só vou envelhecer a hora que eu parar de aprender, a hora que eu parar de captar informação e traduzir isso em experiência e compartilhar isso com todo mundo e receber muita informação de troca. A Equinix é uma empresa americana, começou em 98 nos Estados Unidos com a ideia de dois caras de montar dentro de uma estrutura robusta, operadoras para que trocassem tráfego de internet e fortalecer o mercado de internet. Né? Por incrível que pareça, 27 anos atrás, a internet não era o que a gente entende hoje como um mecanismo tão importante para o nosso dia a dia. Então, a partir daí, a Equinix foi se desenvolvendo e com um foco muito grande de interconexão e sempre olhando estruturas de data center sempre muito robustas e muito planejadas. Né? A Equinix hoje no Brasil conta com 8 data centers em operação e estamos construindo mais 4 data centers, um investimento de mais de 1 bilhão nesse ano. E quando a gente olha as nossas estruturas, uma coisa muito importante é como a gente pensa a construção do data center. Quando a gente começa a construir um data center, a gente começa a olhar, por incrível que pareça, 500 anos antes. Então, a gente olha a região escolhida, a Equinix compra o terreno, a Equinix constrói o prédio e a Equinix faz a administração da estrutura. Então, quando a gente vai comprar um terreno, a gente faz um estudo sismológico de 500 anos para trás, para entender se aquela região ela pode ter algum risco de alguma vulnerabilidade e alguma ação que possa deixar indisponível a nossa estrutura. E, a partir daí, a gente começa a olhar. A gente tem um cenário bem robusto hoje na região de Barueri, Santana do Parnaíba, que são regiões pouquíssimo suscetíveis a enchentes, são regiões em que tráfego aéreo passa numa altura muito alta, então entrega mais segurança, e a gente já olhou o chão para ver se ele não vai se movimentar ou se ele já se movimentou por alguma vez.
Então, isso é o que a gente entende como construção de infraestrutura. E passando por esse lado, a gente hoje olha o mercado de uma forma disponibilidade de interconexão, né? Os grandes cloud providers, quando a gente fala dos principais cloud providers ao redor do mundo, e aí lê-se AWS, Azure, GCP, GCP, esses em mais de 42% da sua utilização de ambientes de data center terminam dentro de uma estrutura da Equinix. Então, eles estão transacionando as suas clouds públicas ou suas infraestruturas privadas, seja lá como for, dentro de uma infraestrutura Equinix. Exato. Eles oferecem os nós de rede que oferta serviços de cloud dentro de uma estrutura Equinix em mais de 42% no mundo. Legal, você está falando, né, enfim, há 27 anos atrás a gente não pensava muito nesse contexto de transformação digital, mas com o uso mais intenso de tecnologia por todas as empresas, né, mundo afora, em especial após a pandemia e agora com os adventos de IA generativa, a transformação digital ela vem se acelerando. E como que a Equinix apoia essas empresas nessa jornada, nessa primeira jornada que para ir para né, para essa transformação digital? A gente está muito perto do que está acontecendo e a gente tem uma base de informação muito grande. 27 anos de história, fazendo só estruturas de data center, só pensando nesse tipo de negócio. A Equinix não é uma operadora que tem um negócio de data center, não é um fabricante que tem um negócio de data center. E não que isso esteja errado. Na verdade, é o nosso modo de olhar. Então, quando a gente tem essa neutralidade, a gente olha para o que está acontecendo. Então, a gente enxerga hoje esse mercado de inteligência artificial crescendo de uma forma que dificilmente a gente volta num outro cenário. E quando a gente olha isso, são ambientes que necessitam de alto processamento, são ambientes que precisam de muita energia e são ambientes que precisam de muita estrutura robusta e disponível para isso. Bacana. E a Equinix está preparada, junto com seus parceiros, para atender essa demanda crescente do mercado hoje? Sim. O próprio crescimento da Equinix aqui no Brasil, ao redor do mundo, hoje a Equinix está em 33 países, com mais de 260 data centers operacionais, e olhando muito como fazer melhor. Essa é a diretriz da presidente da empresa, a nossa CEO, a Dare, como fazer melhor, como fazer mais rápido e como fazer mais robusto. Eu estou certo em dizer que a Equinix é o maior operador de data center do mundo hoje? Você está certo em dizer sobre isso. Sim, a Equinix é a maior operadora de data center do mundo. Bacana. Olhando para o cenário, né, e esse cenário atual de multi-cloud é um cenário muito presente, é uma grande verdade, né, cada vez mais sendo aderido, mais sendo adotado pelas empresas, e até nós temos uma estratégia que as empresas vêm adotando, e isso é verdade, nós temos parcerias com empresas como Dell, Oracle, Microsoft, e multi-hypervisors também é uma verdade, é uma estratégia presente nos projetos hoje, né, que tem uma computação híbrida que estão sendo colocados, estão sendo adotados pelas empresas. Com esse ambiente de ambientes multi-cloud, multi-hypervisors, né, eles são cada vez mais comuns. Uhum. Como é que a Equinix olha para isso hoje? Como é que a Equinix se preparou para receber esse tipo de computação híbrida, esses ambientes? O cenário de interconexão é um cenário que está realmente no DNA da Equinix. Desde quando ela nasceu, juntando as operadoras para fazer essa troca de internet. E hoje a gente olha esse mesmo DNA entregando situações diferentes de conectividade. Quando você olha um cenário hoje de um cliente, a gente pode ter recursos que são muito bem utilizáveis e muito desenvolvidos num cloud provider que possa fazer sentido para aquele cliente use essa operação. Sim. E a gente entra com um cenário, eu costumo fazer uma brincadeira que a Equinix é como se fosse um Lego, né? Onde a gente pode adotar a base do Lego como o serviço de colocation, que é o principal ou é o primeiro negócio da companhia, e na hora de construir a sua figura de Lego, você pode usar blocos próprios, blocos da Equinix e blocos de terceiros. E onde a gente vê muita solução da Visual System exatamente nessa linha. A gente usa a nossa infraestrutura, às vezes com serviços Equinix, como
hosting, como a nosso produto Hybrid Cloud, aliado com algumas gestões da Visual Systems e conectando com o Cloud Provider para que esse cliente consiga ter o melhor dos mundos. A gente não precisa que o cliente tenha 100% Equinix. A gente precisa que o cliente tenha 100% atendimento, 100% a utilização, e ela encontra isso dentro da Equinix com vários formatos de atendimento. Aliás, nós temos uma linha de serviços, né, que a Visual Systems ela não é só parceira da Equinix, ela é cliente da Equinix também. Hoje nós temos estrutura dentro de SP3 e SP4. Essa estrutura hoje ela roda, ela suporta uma linha de produtos nosso, que nós chamamos de VS Cloud. Essa linha de produtos é composta de hosting, um backup como serviço. Esse backup como serviço ele tem duas linhas de produto, uma é réplica de backups com alguns backup servers que já estão rodando dentro da casa do cliente, como a Avamar, Vim, DDPM, né? E assim por diante. E você replica esse backup já feito para a nossa estrutura, que fica lá na Ecos, e outro nós temos um backup como serviço realmente, uma instalação backup server rodando dentro da Ecos com os conectores, com os agentes rodando na estrutura do cliente e fazendo o backup para dentro da estrutura nossa que fica lá na Ecos, e nós também temos um DR como serviço. Então toda essa estrutura nossa hoje ela foi desenhada e fica dentro da Equinix. E aí nós utilizamos, ali, a partir dali, nós temos Fabric para as clouds públicas, nós temos, a partir disso, nós temos uma estrutura multi-hypervisor para poder atender qual é a melhor solução que o cliente precisa. Por exemplo, em hosting hoje, nós temos hypervisors como KVM para poder rodar Oracle, nós temos VMware, nós temos Hyper-V, assim por diante, dependendo da estrutura que o cliente tem dentro do nosso hosting. Então a nossa estrutura como um todo, hoje, desses serviços, e a nossa estrutura operacional, ela fica dentro da Equinix. Então, a Visual Systems, além de parceiro, nós temos aí rodando essa computação híbrida, essa computação multi-hypervisor dentro da estrutura da Equinix. E nós temos também, a partir dali, nós temos algumas soluções nossas que rodam em cloud, como é o caso da nossa plataforma, a Hitify, que é uma plataforma de monitoramento. Então, toda a parte das aplicações estão na Oracle e o banco de dados está rodando dentro da Equinix, e aí replicando entre SP2 e SP3. Então, nós somos um dos grandes clientes da Equinix aí. O formato que vocês utilizam é um formato extremamente interessante. Você vai buscando o melhor cenário e o melhor mundo de todo mundo, né? E não necessariamente ficar exclusivo a uma marca, exclusivo a algum fornecedor, exclusivo a alguma tecnologia. Como a gente tem nesse DNA, né, o nome Equinix ele vem de um anacroma, né, Equality Neutral Internet Exchange, que foi como nasceu a companhia. E a gente mantém esse cenário do neutro. Então, o seu serviço é muito bom, você vai encontrar uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de conexão, uma oportunidade de oferecer seus serviços até dentro da nossa estrutura. E isso que faz com que os clientes entendam a Equinix como um grande parceiro. Quando a gente olha a sua oferta de serviço de backup, backup hoje em dia é uma questão que parece tão óbvia, mas às vezes não é dada a atenção necessária. Hoje a gente vê ataques de haters fazendo com que o seu negócio pare em alguns momentos, exatamente porque não foi dada a devida atenção a uma coisa tão simples, uma coisa que poderia fazer uma extrema diferença, que é ter um backup robusto e um backup confiável dentro da estrutura do cliente. Fábio, quando nós estamos falando de computação híbrida, qual é o papel de uma infraestrutura híbrida hoje bem desenhada para o cenário de empresas que querem ter uma resiliência cibernética um pouco mais robusta? A própria divisão da utilização e o próprio cenário, quando você tem um produto Equinix, um produto Visual System, um produto de um cloud provider, tudo isso muito bem desenhado faz com que a sua estrutura fique extremamente resiliente. E essa resiliência, com as plataformas multi-cloud de possibilidade de conexão, em que você rapidamente, né, o nosso produto Equinix Fabric, que rapidamente você cria uma conexão virtual com vários outros parceiros de negócio, Visual System, Cloud Provider. A Visual System hoje, com o Equinix Fabric, ele tem o mesmo status de conexão que o cliente teria para conectar com qualquer Cloud Provider de
fama ou de representação global. Então, essa plataforma de conexão permite com que você, em algum momento, em algum problema, você possa encontrar algum caminho de solução de uma forma ágil e o melhor dos mundos, né? Você entender muito bem o seu negócio, fazer um apoio com quem conhece, no caso, vocês que conhecem muito bem a operação, um apoio com a Equinix como infra, como infraestrutura, como serviços agregados, alguns dos nossos produtos de portfólio, que também compõem soluções, e aí o cliente vai ter a segurança, ele vai ficar livre para pensar no seu negócio e deixar algumas coisas sobre a nossa responsabilidade, tanto Visual System como Equinix, dentro dessa estrutura. E se necessário for fazer uma conexão com algum cloud provider ou algum outro parceiro de negócio, encontrar dentro dessa estrutura robusta possibilidade de interconectar. Sim, eu sempre penso num país, né, de dimensões continentais como o Brasil, as dificuldades de se fazer uma migração on-premise to cloud. Uhum. E olhando para o contexto Brasil, até no contexto mundo, quais são as principais dificuldades que você vê que o pessoal encontra para fazer essa migração de sair do on-premise e levar para um data center, move to data center, indo para dentro da estrutura da Equinix? Acho que o principal desafio é realmente entender que a ATI hoje é um caminho irreversível, ele é um caminho que você precisa colocar atenção e precisa colocar cuidado. TI hoje não é uma linha de despesa na sua operação. TI hoje é o meio para que a sua empresa viva, que a sua empresa funcione. Então, pensando nisso, quando você tem um ambiente on-premises, você tem diversos riscos operacionais que uma empresa como a Equinix já vem pensando há 27 anos. Então, a gente tem 27 anos de experiência para saber que a pintura que a gente utiliza na nossa sala de data center, ela suporta 2 horas de chama. A placa metálica, que às vezes pode parecer estético, é uma placa de proteção àquela pintura. Quando a gente olha numa sala de data center da Equinix, onde você vê várias RPPs, né, primária, secundária, isolando grupos de cages, isolando áreas de racks, a gente consegue entregar uma robustez muito grande. Em qualquer eventualidade, um data center da Equinix hoje, de uma forma muito rápida, e consegue isolar problema sem afetar a grande maioria dos clientes. Isso entrega uma disponibilidade de solução que, às vezes, o on-premises, não porque ele tenha desconhecimento ou o time técnico de TI do cliente não consiga alcançar. A gente quer que o time técnico do cliente pense no negócio, que esse time técnico do cliente desenvolva o produto da companhia, desenvolva um entregável para a companhia. E o que está por trás de tudo isso, a gente possa ajudar. Recentemente, nós chegamos de um cliente e o cliente ele estava buscando uma solução de DR. Uhum. Ele já tinha ali o site primário dele resolvido, ele precisava de uma solução de DR, e dentro das composições que eles estavam tendo de alguns players, ele tinha um custo X. Quando a Visual Systems chegou, nós chamamos a Equinix, né, para compor a parte da solução, e a Dell também fez parte dessa solução com a gente, através da sua linha de produtos vendidas como serviço, que eles chamam de Apex, tá? Uhum. E nós conseguimos, Visual Systems, a Dell e a Equinix, criarmos uma solução, desenvolvemos uma solução, levamos para dentro da Equinix por basicamente quase que 1/3 do custo inicial que o cliente estava pensando e estava tendo de outros players. Então, pensando em dificuldade, às vezes, custo é uma dificuldade para o pessoal poder fazer o moving para o data center. Pensando em regiões como o Brasil, comunicação é uma dificuldade. Eu queria entender um pouco melhor quais são os principais... as aplicações não estão preparadas para rodarem
ou dentro de um data center, não estou falando de cloud, mas quais as principais dificuldades que você vê aqui e lá fora, dentro do Brasil, que o pessoal, que a gente já vem resolvendo, já resolveu, que às vezes o pessoal acha que é um problema e não é um problema para ele fazer um moving to data center? Uhum. É assim, a movimentação para um data center comercial e a escolha do melhor parceiro tem muito a ver com o que você comentou de conectividade. Infelizmente, a gente não tem, a gente ainda observa alguns problemas de infraestrutura no Brasil. E esses problemas de infraestrutura no Brasil pode apresentar algumas fragilidades na solução. E quando você olha data centers da Equinix, que nós temos os data centers mais conectados da América Latina, em que a gente considera hoje SP4, uma das estruturas que a Visual System tem solução embarcada, ele é o data center mais conectado da América do Sul. Ele é hoje um hub de conexões internacionais, ele é um data center muito robusto e muito conectado. E todos os outros data centers, eles nascem com essa perspectiva. Como a gente só faz data center, o nosso negócio é só data center e só soluções para data center, a gente traz muito operadoras para a nossa solução, eles entendem o valor do nosso negócio e facilitam para o cliente as possibilidades de buscar o dado que está naquela região. Um data center sem conectividade é um data center que não tem sentido. Um ambiente on-premises com pouca conectividade, com pouca disponibilidade de acesso, é um risco operacional. E hoje, o desenvolvimento e todas as possibilidades que a gente aprendeu depois da pandemia, estou falando de home office, em que você pode ter profissionais trabalhando ao redor do país e ao redor do mundo também, prestando serviço para o Brasil e prestando do Brasil serviço para fora, esta conectividade, essa robustez de disponibilidade de conectividade pode fazer uma extrema diferença. Então, quando você olha, o data center é muito bem conectado, é um data center que faz sentido para você pensar em fazer essa movimentação. Esse é um ponto. Mas quando o cliente ele pensa em conectividade do ponto dele, né, enfim, imagina que a gente tem um cliente aí que ele tem 3, 4 unidades, ele pode criar um anel entre essas unidades e da unidade principal ele pode criar um ponto a ponto, né, para fazer uma conexão, ter uma conexão mais fácil até mais fácil, mais resiliente, mais rápida, né, mais performática até a Equinix. A Equinix ajuda com isso também? Ajudamos sim. A Equinix, como agregado às soluções de data center, a gente também tem parceiros de negócio, operadoras, que nós qualificamos, nós entendemos que são as melhores possibilidades e, infelizmente, algumas existem mais restrições, dependendo de qual região do Brasil a gente está falando, mas a possibilidade de trazer uma conexão direta em vários formatos de configuração de resiliência, que é o ponto principal para a gente olhar, a gente consegue apoiar com isso e a gente consegue trazer soluções para isso. E a gente entra no front desse negócio para que o cliente fique mais confortável, porque tem muito cliente que tem, às vezes, dificuldade de conversar com a operadora. Então, a gente entra para apoiar. E nos últimos anos, né, acho que o Brasil acho que é o único nessa característica de ter a quantidade de AS fazendo o last miles em todo o Brasil. Acho que ele é único pela quantidade que se tem. Eu ouvi algo assim outro dia. Então, a conectividade ela cresceu muito realmente dentro do Brasil e, enfim, existem aí talvez centenas, talvez milhares de AS fazendo essa conexão de última milha que se conectam com as grandes redes de operadores que chegam até o data center hoje, né? A possibilidade, hoje a gente tem, inclusive essa semana está acontecendo a Brint, né, que é um evento muito grande desse mercado, e quando a gente olha e o tamanho que esse mercado está cobrindo é porque existe oportunidade do Brasil, existe oportunidade para isso, existe mercado carente para isso. As principais operadoras talvez não consigam cobrir toda a necessidade ou por vários modelos aí de negócio que é uma escolha de cada um, né? Mas os provedores menores, os AS menores, estão construindo rede, estão fazendo investimento, e muitos deles já olham a questão da conectividade. Então, hoje, a gente tem cliente,
A Equinix, ela tem uma infra hoje no eixo Rio-São Paulo, quando a gente fala das nossas estruturas de data center, mas se você olhar os estados da nação, a gente só não tem clientes em 2 estados, por incrível que pareça. A gente não tem cliente em Rondônia e em Sergipe. Então tem uma cobertura geográfica bastante grande, né? Falando em cobertura geográfica e localização, a localização dos data centers, obviamente, influencia na performance, influencia na segurança, igual você mesmo acabou de, né, no início você falou que a Equinix ela faz um estudo muito grande sobre essa questão de localidades, né? Voltando a esse tema, você falou um pouco como que a Equinix escolhe essas localizações e reforça um pouco melhor isso para os nossos ouvintes e o que São Paulo tem a ver com isso? Por que a Equinix tem tantos data centers aqui em São Paulo? A escolha por São Paulo é uma escolha bastante natural, inicial, quando a gente olha do mercado de TI. E a gente fica muito feliz em ver localidades desenvolvendo estruturas e oferecendo serviços de qualidade. A gente olha a região de São José do Rio Preto, né, com vários clientes da Equinix nessa região e vocês trabalhando fortemente nessa área, desenvolvendo polos para apoiar clientes que vão precisar de uma tecnologia para isso, vão precisar de um eixo para isso. A Equinix olha constantemente o mercado. A gente olha constantemente áreas de expansão. Baseado nisso, a gente vai pensando em outras localidades. Agora, quando a gente fala de São Paulo, talvez, por hora, né, as decisões em crescer nessa região é disponibilidade de conectividade, é disponibilidade de energia elétrica e outros cenários, né? Nós criamos hoje data centers, alguns deles já conectados a linhas de transmissão, com possibilidade de energia de 2 fornecedores diferentes, ou com 2 usinas diferentes, melhor dizendo. Então, isso faz bastante diferença para a gente na escolha da região. Mas a gente tem meta de expansão para outras localidades, para outras regiões, para que a gente consiga cobrir uma área maior. Nós estávamos comentando, antes de iniciarmos a gravação aqui, que a Visual ela começou a operar dentro do data center lá na Log, né, que foi a unidade que vocês depois fizeram a aquisição, né, e iniciaram a operação de vocês ali no centro de São Paulo, ali perto da Estação São Bento, perto da Bovespa. Né? E também por isso, né, vocês começaram a operação aqui, foram crescendo aqui e a quantidade de negócios, né, que existem em São Paulo hoje, o volume é bastante grande. Né? Então, crescer aqui também tem toda essa raiz da jornada de vocês com o Brasil, crescendo aqui em São Paulo. Né? Imagino que isso, a cada dia mais, vocês vão olhando, vão crescendo, enfim. E ainda tem muito por crescer dentro do próprio estado de São Paulo, como você colocou, regiões como São José do Rio Preto. Ali nós temos ali um polo tecnológico bastante grande, né? E basicamente ali nós estamos começando a trabalhar uma possibilidade de uma oferta de nós termos uma área lá para um grande player de data center também se instalar em São José do Rio Preto. Quando a gente pensa em data center, né, o colocation, né, ele passou a ser mais do que um espaço físico ali dentro. Como é que a Equinix transformou esse conceito de colocation, né, num ecossistema conectado e seguro para as empresas? Às vezes, a oferta do serviço de colocation, ela até pode passar momentaneamente a uma comparação com uma commodity, que, na verdade, para nós, não é olhado desta forma, né? Até por como a gente enxerga a nossa oferta de produto, como a gente enxerga a construção do data center, a questão de comprar o terreno, estudar o terreno, construir o prédio. A construção do prédio já é adequada a uma entrega de estrutura de data center, né? Então, quando a gente olha todo esse cenário de como a gente pensa essa estrutura, por que não fazer uma facilidade para que os clientes que estejam lá dentro possam se conectar? Serviços que a Equinix não faz, serviços que podem encontrar melhores destinos ou melhor formato dentro da nossa estrutura.
E por conta disso, a gente facilita a entrega. Eu nunca vou enxergar um cliente meu como concorrente, mesmo que ele ofereça algum tipo de produto similar, né? Igual, assim, talvez pouco provável e nem faça sentido, mas às vezes quando o player tem alguma oferta de produto interessante, por que não facilitar a conexão? Por que não fazer uma cross connection? Por que não fazer um fabric? Por que não o cliente ter dentro da estrutura da Equinix uma disponibilidade de oferta de parceiros de negócio, clientes, fornecedores dentro do mesmo ambiente? E por que não a gente não facilitar isso? Esse é o ponto, né? A gente facilitar a vivência e experiência de um cliente dentro de uma estrutura da Equinix. E todos os projetos, né, Gaspar, que nós temos lá na Visual Systems, esses projetos eles são pensados para o cliente como uma solução turnkey. Primeiro, a gente desenha o projeto, faz a arquitetura do projeto, tem uma equipe que faz a implantação, depois nós temos ali uma oferta de NOC como serviço para o cliente. Né? Então, depois de nós entregarmos a solução, se o nosso cliente ele precisar operar este ambiente, então nós temos ali uma plataforma de monitoramento que é parte dos nossos serviços de operações, composto de gestão de eventos e composto ali de um time de suporte técnico para esse ambiente. Então, toda vez que nós levamos um cliente para dentro de uma estrutura da Equinix, nós também deixamos, seja ele, né, qual for, seja um colocation, seja uma estrutura Equinix, nós sempre fazemos essa oferta casada para que o cliente ele possa ter a melhor experiência possível com aquele projeto e com aquela nova tecnologia que foi ali embarcada dentro das operações de TI deles. Então, a nossa forma de nós olharmos e ajudarmos os nossos clientes que vão para dentro do data center, seja com colocation, seja com uma estrutura como serviço, é sempre essa, é de nós entregarmos para ele uma gestão desse ambiente, uma operação desse ambiente, para que ele possa ter a melhor experiência possível. Olhando para a Equinix, né, vocês hoje operam com 96% de energias que são renováveis. E como é que vocês alinham essa questão de sustentabilidade e crescimento ao mesmo tempo? Esse é um ponto bastante importante e é uma decisão da companhia. A gente vai chegar a 100% de energia renovável a um curto espaço de tempo. Hoje a gente já trabalha com mais de 96% de energia renovável, e isso tudo olhando o cenário global. A Equinix é uma empresa global, então a gente tem que olhar o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode fazer de mais robusto, o que a gente pode entregar de uma melhor forma, e por que não atender com esse olhar, né? A gente tem frentes de ESG muito importantes dentro da companhia. A gente entende que o planeta precisa de ajuda e o planeta está demandando mais coisas, né? Está demandando mais energia com as questões de AI. E como que a gente faz diferente? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode fazer uma coisa melhor? E isso é um foco da companhia. A gente vai ter 100% de energia renovável em um curto espaço de tempo. Bacana, bacana, muito interessante isso. E a Forrester, recentemente também, avaliou que os serviços digitais da Equinix traz ali em torno de 142%, né, de ROI para as empresas. Tá? Que tipo de economia, que tipo de benefícios são esses apontados pela Forrester? Quando você olha num cenário de investimento e na velocidade e nas ofertas que vem crescendo no universo de tecnologia, a gente passa de um olhar muito convencional, que é entrar num fabricante, comprar um equipamento, fazer um investimento alto e, a partir desse investimento alto, começar a construir sua estrutura. Quando você olha ofertas de serviços Equinix, e aí olhando o nosso portfólio de entrega de produto, a gente começa a entender como melhorar a utilização desse dinheiro. A Equinix ela não é uma empresa que oferece CAPEX. A Equinix oferece tudo como OPEX. Então, o cliente faz o melhor uso do seu patrimônio. Então, se ele é uma empresa
é uma indústria, aonde que é melhor ele gastar com maquinário para sua produção ou gastar com maquinário de TI? E por que não pensar num jeito melhor, né? E essa troca de investimento e essa disponibilidade de tecnologia entrega para o cliente uma opção de variação de oferta de serviço. Então, se hoje faz sentido ele comprar um servidor e esse servidor ele vai ter uma depreciação de 3 ou 5 anos, dependendo do modelo contábil, ele pode comprar como serviço. E se esse servidor não atender mais a especificação num espaço menor de tempo, por que não trocar esse serviço por outra oferta? Então, a gente oferece isso dentro do nosso portfólio, uma variação e uma disponibilidade de serviços que, a hora que você planilha isso numa tabela de ROI, uma tabela isenta, uma tabela que realmente faça sentido para o negócio de cada cliente, a gente entregar uma melhor oportunidade de utilização dos seus recursos. Bacana, isso olhando para o lado operacional e de custos, isso é bastante interessante. Olhando para o lado agora dos usuários, né? do cliente dessa empresa, que são seus usuários ou clientes que estão fora da sua estrutura interna. A Equinix, né, eu vou voltar naquele ponto de conectividade que a gente tem com as grandes clouds, né? Isso impacta muito na experiência né, dos usuários finais. E também quero já me dar uma outra pergunta aqui para você, colocando nessa experiência do usuário final, essa arquitetura multi-cloud e esse nível de conectividade que a Equinix tem com grandes players do mercado, como é que você vê que isso impacta na experiência do usuário final? Né? Enfim, às vezes ele pode estar, sei lá, alguém pode estar fazendo uma transação, que ele precisa fazer uma transação, imputar um pedido, mas ao mesmo tempo ele tem que acessar um meio de pagamento e esse meio de pagamento precisa de uma grande conectividade, né, e a Equinix está próximo desse meio de pagamento. Você tem como elencar alguns casos para a gente, né, desse tipo de operação que vocês têm lá dentro da Equinix? Sim, a gente consegue olhar, empresas de meio de pagamento são empresas que oferecem os seus serviços através de uma forma de conectividade. Quando você está na porta ou no caixa de uma empresa de varejo, passando o seu cartão de crédito, esse cartão de crédito precisa passar em algum lugar. E essa experiência de utilização tem que ser boa, né? Não pode demorar, não pode cair a conectividade. Então, essas empresas estão olhando uma forma melhor de entregar os seus serviços. Hoje em dia, quando algumas empresas de meio de pagamento são procuradas por uma rede de varejo, eles devolvem a resposta para essas empresas: procura a Equinix e contrata o Fabric. Isso traz uma robustez na conexão com eles e, a reboque, vem conectividade com Cloud Provider, conectividade com soluções Visual Systems, conectividade com outros parceiros de negócio, conectividade internacional. Se hoje o cliente é uma unidade de negócio e a matriz, ou mesmo uma filial, uma multinacional brasileira, e tem uma outra estrutura dentro da Equinix ou próximo da Equinix, através do Fabric, ele faz uma conexão segura, porque não está baseado em internet, faz uma conexão com muita flexibilidade frente ao convencional de um link de telecom saindo para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa ou para a Ásia. E, a partir dessa solução, ele consegue ter tudo resolvido no mesmo lugar, com conexões simples, rápidas. Eu fico imaginando, eu venho de telecom, né? Eu atuei por mais de 12 anos nesse mercado de telecom. Quando você fala de um link internacional, o quanto isso é menos flexível numa operadora convencional. E hoje, para você fazer uma conexão São Paulo-Nova York, com um clique em 5 minutos ele está estabelecido, dentro da estrutura da Equinix, dentro da estrutura do Fabric. E isso vale para multi-clouds, né, para várias operadoras de cloud, isso vale para conectar com filial, isso vale para falar com um parceiro de negócio, isso vale para trocar informação. É uma ferramenta em que a gente apostou muito e é muito robusta.
e sempre com segurança de informação, porque é dentro de uma rede privada, eu não estou saindo para a internet com esse dado, e com uma latência, no mínimo, conhecida. A gente comprou capacidade submarina de conexão, a gente comprou capacidade de conexão entre as nossas estruturas quando não sai da mesma região. Então, no mínimo, essa latência é conhecida. E eu explico e mostro para você a robustez da ferramenta. Isso é muito bacana, porque além de melhorar a experiência digital do usuário daquela solução ou do cliente, né, do varejo, né, como você citou, do cliente que usa a operação, traz uma série de oportunidades de negócio para a própria empresa, né, que faz a adoção da Equinix como ali o data center para suas estruturas, né, para suas soluções corporativas. Muito bacana isso. A gente até dá para fazer aquela brincadeira, né? Você mira no que vê e acerta no que não vê. Né? Você está mirando uma solução inicial, mas a hora que você dá uma olhadinha para o lado, você vê um leque maior de possibilidades de solucionar problemas ou que você já tem, mas não está focando naquele momento, ou que você pode utilizar de uma forma melhor o teu recurso, o teu formato de conexão com outros players. Nós temos dentro da plataforma Hitify um módulo, né? O nome do módulo é WebMon, mas essencialmente ele trata de monitoramento sintético, experiência digital do usuário com aplicações web. E é interessante você ver como que a latência de determinadas aplicações, elas realmente importam para esses usuários lá na ponta. Né? Quão rápido a sua aplicação responde, né? Como ele interage com a plataforma digital, e a plataforma realmente traz as informações ele dentro de um tempo hábil para que ele tenha uma experiência positiva com o que ele tem feito. Porque hoje, imagina um e-commerce, o concorrente está ao lado, está a um clique. Né? Se ele faz uma operação, ele acaba não respondendo, é só ele sair, né? Entrar numa outra guia do navegador internet e entrar no outro e-commerce. Né? Então é muito importante isso que você falou, além de trazer uma experiência boa para quem usa soluções, traz diversas oportunidades de negócio para as empresas que acabam adotando a estrutura da Equinix. Nós temos um grande cliente que é uma GTEC que oferece soluções para o agro como um todo, e eles começaram com a gente dentro de SP3, então toda a estrutura de banco de dados deles roda em SP3 hoje, e as aplicações são aplicações escritas em AWS, e a parte de analytics é feita com uma série de produtos Microsoft, então ele já é multi-cloud, é multi-hypervisor dentro da estrutura que roda dentro da Equinix, que roda uma série de aplicações, bancos de dados diversos ali, e com tudo isso replicado para SP4. Hoje, foi uma arquitetura construída ao longo de 5 anos de investimento por esse cliente, pensada, arquitetada pela Visual System, implementada pela Visual System, e foi para dentro da Equinix exatamente devido a essa questão de conectividade, essas soluções de conectividade que na época nós apresentamos para eles. Bom, você sabe que né, tem falado aqui, já falou várias vezes, que a Visual é um parceiro, né, da Equinix, além de fazer esses projetos que envolvem o Move to Data Center, define a estrutura, define ali uma infraestrutura que seja realmente estratégica para o cliente. Eu gostaria de saber qual é a opinião sua, qual é a opinião da Equinix sobre esse ecossistema de parceiros que hoje ajudam a Equinix a implementar essas soluções aqui no Brasil. O programa de parceria da Equinix é um programa fundamental para a nossa representatividade no mercado. A Equinix não consegue chegar em todos os pontos, a Equinix não tem todas as soluções. A gente tem um portfólio muito grande, mas algumas necessidades a gente não tem como cobrir. E quando a gente olha parceiros de negócio, principalmente olhando a Visual Systems, que tem know-how de negócio, tem conhecimento do que está falando, tem treinamento Equinix à disposição, se desenvolve com os produtos Equinix. Então, quando a gente olha esse arcabouço de informação, eu tenho um parceiro que alcança onde eu não consigo chegar, eu tenho um parceiro que sabe
posicionar a Equinix, eu tenho um parceiro que conhece os produtos da Equinix e eu tenho um parceiro que está junto à Equinix para a gente entregar melhores soluções para o cliente. E melhor solução, nem sempre é a que traz maior dinheiro para quem está vendendo. A melhor solução é aquele que atende o cliente, é aquela solução que vai fidelizar o cliente, é aquela solução que o cliente entenda que Equinix e uma sugestão da Visual System, uma sugestão da Equinix, realmente é para entregar o melhor cenário e o melhor produto e a melhor experiência de utilização da sua área de tecnologia. Olha, isso aqui não estava combinado. Vou deixar um convite aqui para o pessoal. Você que gostaria de conhecer a Equinix tem um programa estruturado de visitação. Se quiser, é só entrar em contato com o time da Visual Systems, que nós estruturamos a visita nos sites. Aí é 100% controlado, é uma visita bastante segura, mas é possível a gente conhecer as estruturas da Equinix aqui no Brasil. Né? A gente gosta muito de receber cliente na nossa estrutura. A gente segue alguns protocolos de segurança, mas é extremamente prazeroso para a gente poder mostrar a nossa estrutura e mostrar que a Equinix pensa a construção do data center de um formato diferente. E não tem nada mais interessante, mais oportuno de estar dentro do nosso data center e entender como que a gente pensa construir um data center. E essa parceria nossa ela é bastante salutar, porque pensando numa solução fim a fim para os nossos clientes, depois que o cliente está instalado, operando dentro da estrutura de vocês, como eu falei anteriormente, nós temos ali uma série de serviços para fazermos o monitoramento e a gestão desse ambiente. Então, o cliente ele vai ter ali uma solução realmente turnkey, uma solução 100% gerenciada, tanto a sua estrutura, né, como a parte operacional. Bom, Gaspar, se a gente olhar um pouquinho para o futuro, né, na sua visão, falando em termos de data center, o que vem por aí em termos de computação, estrutura multi-cloud, o que você pode avaliar que nos próximos anos vai estar aí presente nos cenários corporativos? A gente olha um cenário muito importante, que é a questão da inteligência artificial. É uma tecnologia que vai demandar consumo de energia, vai demandar, sobretudo, refrigeração adequada. Quando a gente pensa numa estrutura de data center, a gente olha um cenário muito amplo, né? Uma indústria de data center, uma empresa de data center, quando ela constrói um data center, ela vê vários parâmetros, né? É muito comum entender que eu tenho um data center, eu coloco os servidores nas tomadas e depois vem a conta de luz, como veria num ambiente ou residencial, ou corporativo, uma sala comercial, enfim. A estrutura do data center ela compra uma capacidade energética. Essa capacidade energética, a gente tem que ter um grupo de baterias que suporte a falha da concessionária. A gente precisa ter um grupo gerador que suporte a sustentação da estrutura depois da entrada do banco de bateria. E a gente precisa ter refrigeração suficiente para dissipar o calor gerado por esses equipamentos. A gente tem uma série de equipamentos que são sensíveis à temperatura, inclusive pode parar, né? E esse é um ponto muito, muito importante aí. Com esse crescimento de tecnologia de inteligência artificial, tem algumas máquinas que necessitam de uma refrigeração mais robusta. E a gente está falando de tecnologias como liquid cooling. A gente já traz para as nossas estruturas de SP6 e SP7 essa disponibilidade futura de interligação. SP6 e SP7, cada vez que a gente constrói um data center, a gente cada vez embarca coisas mais modernas no sentido de atuais, né? O que a gente traz de diferente. É muito interessante a gente passear pelo novo site SP6 e quando você olha nossa área de cobertura, o roof do ambiente, você tem uma placa branca, uma pintura branca, né? Parece um revestimento branco, e isso é uma tecnologia em que a gente pluga um notebook em pontos específicos do nosso roof e se tiver alguma trinquinha, a gente consegue identificar e fazer a manutenção num raio extremamente pequeno. A gente atua exatamente onde é o problema. Isso é um investimento grande, mas é um cuidado
que a gente tem quando a gente pensa em construção de data center. Quando a gente sim, falando de refrigeração específica, a parte de liquid cooling, além de você ter o servidor preparado, óbvio, né, que o servidor tem que ser preparado, você precisa ter racks preparados para isso. Né? E além disso, você precisa ter os equipamentos para você poder fazer a troca, né, dos líquidos. Isso já vai estar presente, então, em SP6 e SP7. Já começa com essa visão para atender esse mercado. Eu estive recentemente na fábrica da Dell, em Austin, e lá dentro dos laboratórios, né, principalmente os laboratórios de IA, eu vi muitos equipamentos com refrigeração aí do liquid cooling. Bastante interessante. Voltamos lá nos velhos mainframes, não? Exato. As coisas são cíclicas, né? Elas vão mudando, mas vai versando nos mesmos ambientes. Tá certo. Bom, você teria alguma recomendação prática aí, sei lá, algumas dicas, né, para quem quer começar com uma infraestrutura robusta, resiliente, segura? Eu acredito que a recomendação é ouvir profissionais capacitados, pesquisar no mercado as empresas que possam te entregar uma robustez, empresas seguras, empresas que pensam no negócio e não pensam na receita. Primeiro de tudo, a receita é uma consequência do seu bom negócio. Então, procurem desenvolver, assim, vamos fazer um estudo breve, né? Eu tenho um ambiente on-premises. Se falhar alguma coisa dentro do seu ambiente on-premises, o quanto isso custa para o seu negócio? Eu consigo manter a mesma excelência de disponibilidade de um ambiente de um data center comercial? A Equinix, contratualmente, oferece um SLA de 5 noves de disponibilidade. É extremamente agressivo. São minutos que poderia haver algum evento de desenergização do ambiente. Você vai conseguir fazer isso? Isso é um diferencial para o seu negócio? Então, senta com a Equinix, procura Visual Systems, vamos pensar junto em manter a melhor solução e entregar o melhor cenário, o melhor ambiente para cada cliente. O que eu posso sugerir? Procurar a Equinix, procurar a Visual Systems. Bacana. Foi incrível, né, esse bate-papo aqui com você, apresentando um pouco melhor a Equinix, as soluções, né, que a Equinix tem, e falando aí sobre data centers, soluções multi-cloud, multi-hypervisor e assim por diante. Obrigado mesmo por sua participação. Agradeço a Equinix aí pela disponibilidade de tê-lo aqui conosco. E se o pessoal quiser acessá-lo aí nas redes sociais, onde você está? LinkedIn, Telegram, Instagram, perdão. Estou no LinkedIn, Fábio Gaspar, pode me procurar por lá. Meu e-mail da Equinix é fgaspar@equinix.com. Fiquem à vontade em me contatar. Terei o prazer imenso de entender e poder direcionar alguma solução, algum projeto, ou mesmo trocar figurinha, conversar sobre. A gente gosta de falar, e eu gosto de falar sobre a minha empresa. Bacana. E da Equinix, você tem as redes sociais da Equinix? A Equinix está presente, ela tem um canal no YouTube. Esse legal. canal do YouTube, ela apresenta várias soluções da Equinix, inclusive de como fazer, de como montar, de como trabalhar com produtos Equinix ali. Equinix.com.br, nosso site, equinix.com, site global, tem uma experiência em português ou inglês. E no Instagram, a gente em breve vai estar com uma disponibilidade maior, aí vai estar com uma... A gente tem acho que no próximo semestre a gente apresenta alguma coisa bastante interessante. Bom, legal. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito bacana, acredito, aí que o nosso público recebeu uma série de insights bastante interessantes sobre data centers, estrutura robusta, resiliente, computação híbrida e assim por diante. Bom,
Sigam a Equinix nas redes sociais, sigam as empresas da Visual Systems, visualsystems.com.br, hitify.io. Você vai nos encontrar também, né, no Instagram, você vai nos encontrar no LinkedIn. Tá? Agradeço você que ficou conosco até agora. O link das nossas empresas da Equinix, das redes sociais, nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio. Na próxima semana nós vamos estar falando e debatendo sobre cibersegurança com hitify.io, tá? Muito obrigado por sua permanência conosco até o final desse VestCast. Espero que você tenha gostado do conteúdo e demais a programação deste episódio. Um forte abraço e até o próximo VestCast.